nesse vídeo sobre as frutíferas em vaso, frutíferas no solo, frutíferas no paisagismo. Vai ser maravilhosa a live. Eu estou aqui na cidade de Olambra, na Associação Comercial de Olambra, que me recebeu de braços abertos. Vou ensinar você qual a melhor luminosidade para as frutas, o solo com o melhor substrato, rega. Quais são as frutas que são melhores para o solo? Quais se adaptam melhor ao vaso? Vamos ver tudo nesse vídeo. E se você assistiu até o final, deixe nos comentários abaixo e vamos comentando. Compartilhe e curtam o vídeo. A associação me recebeu tão bem que, Tânia, fala pra gente aí um pouco. Olá! Do seu trabalho aqui. Olá, gente, boa tarde. É com muita satisfação que nós aqui da associação recebemos a Ana Paula, toda a sua equipe, para contribuir com o produtor rural, compartilhando aí um pouquinho do conhecimento, porque o tempo é curto, por isso que vamos falar pouco, né, Ana? Mas a intenção é proporcionar, por intermédio da associação, contribuir com o produtor rural em específico e para aqueles que também se interessam pelo assunto, que querem saber. Pode vir conhecer também a associação. Nós temos o contato com todo esse produtor rural, que a Ana também já está vinculada. Nós temos aqui serviços, né, para o produtor rural, e o nosso desejo e objetivo com tudo isso é contribuir de forma significativa, né, com o produtor rural aqui. Então sejam muito bem-vindos e nos acompanhem durante esse período. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Então vamos lá? Quando tiver faltando alguns minutinhos, a gente abre para os comentários e não vamos ficar com dúvida, tá bom? Contextualizando um pouco, antigamente a horta, as frutas ficavam atrás da casa. E hoje isso foi mudando muito. Com a pandemia, isso assim mudou demais. Quem não quer plantar uma fruta e chupar uma laranja, comer uma fruta que você cultivou, que você realmente cuidou, né? Isso é de uma satisfação muito grande, isso gera alegria e de muito valor. Mas as plantas precisam de determinados cuidados que a gente vai aprender. E não precisa de colocar assim no fundo da casa, ou se você quer colocar na frente da casa, de qualquer jeito. A gente pode colocar na frente da casa, a gente pode colocar na varanda, dentro de casa, de uma maneira muito bonita, em vasos bonitos. Se você for colocar em solo, fazer pomar planejado, então assim, dá para fazer de uma forma muito legal, porque realmente as folhagens frutíferas são lindas, são maravilhosas. Para citar exemplos aí de frutíferas, o que a gente tem de exemplo que são bonitas? Olha, são tantas. Nós temos os citros, laranja, limão e tangerina. As tangerinas são as mexericas. Então aí a gente tem a serra d'água, laranja-lima, piralima, a campista, essas são aquelas sem ácido, campista, seleta, pera-rio, natal. Depois a gente tem as tangerinas, poncândea, pompom, tangerina rio, e a gente tem cidra, laranja da terra, murcote. Então assim, vários citros que a folhagem é muito bonita, elas não crescem exageradamente, e a gente tem que ver que as frutíferas, algumas ficam em tamanho menor, outras ficam em porte maior, para a gente estar escolhendo qual a gente vai utilizar em pomar. Por causa do espaçamento, a gente tem que ficar muito atento com frutífera, no caso do espaçamento. Nós temos, por exemplo, a fruta pão. Gente, que fruta deliciosa, quando você cozinha parece uma mandioca. E para mim é uma das frutíferas mais bonitas que tem. A gente tem a cerola. Eu trouxe aqui só para efeito de ilustração mesmo, essa romã, como é maravilhosa. E as frutíferas, elas podem ficar em pomar, tanto doméstico como comercial, e elas podem ficar em vaso, menor, maior, às vezes menor, às vezes maior. Elas podem ficar em bonsai. Às vezes o pessoal não sabe, né? Tem frutíferas trepadeiras, por exemplo. Nós somos produtores aí
desde antes de eu nascer, meu pai era produtor, hoje é minha mãe, de citros. Laranja trepadeira, a gente pode fazer laranja trepadeira, parreira. Kiwi é trepadeira, framboesa, então tem as trepadeiras, né? Então tem opções, o pessoal gosta muito de fazer aí alamedas de coco da Bahia, não, é muito bonito. Tem muitas opções para todos os gostos. Como que eu vou escolher a minha frutífera? Então a gente tem que olhar vários aspectos. Eu gosto de olhar muito a região. Por quê? Antes da gente entrar aí nos cuidados. Por exemplo, a pessoa fala assim, porque a gente fala para todo o Brasil, às vezes as pessoas estão ouvindo, não estão ouvindo agora, vê muitas lives depois. Eu quero ter um pé de maçã, eu quero ter um pé de pera, a pessoa está no Nordeste, depois ela não vai ter aquilo ali e fica frustrada, não vou plantar mais. É porque, amados, a gente tem as frutíferas de clima frio e a gente tem as frutíferas, que a gente fala de clima temperado, e a gente tem as frutíferas de clima tropical. Então, de climas mais frios e de climas mais quentes. Então, quando você for escolher, então vamos perguntar no produtor ou na floricultura, aonde que você estiver, essa frutífera, eu moro em tal lugar, ela vai frutificar bem? Porque pelo menos se ela frutificar pouco, por exemplo, na minha região, eu estou em Pará de Minas, 75 km de Belo Horizonte. Lá as maçãs frutificam, mas elas não frutificam, deixa eu ver onde está minha água. Elas não frutificam tanto, mas eu sei que elas frutificam menos. Então é muito importante a gente saber da onde é aquela frutífera. Porque quando você tem uma frutífera que é da região, ela vai frutificar mais, ela vai ficar muito menos propensa à questão de pragas e doenças. Quando a planta não está, muitas coisas que eu estou falando aqui, a maioria serve para quase todos os tipos de planta, não só para frutíferas, ok? Quando a planta está com estresse climático, ela não é daquela região, ela fica mais propensa à questão das pragas e doenças. Então você, sabendo disso, da região, da onde que a muda aí você vai ver a questão da procedência, que é muito falado, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, principalmente a gente que é produtor, nas frutíferas. Principalmente nas que não dá para identificar. Por exemplo, quem nunca foi num caminhão aí de mudas de laranja, por exemplo, me dá aí uma serra d'água. Minha irmã mesmo tem floricultura aqui, sabe? Trabalha muitos anos em floricultura. Que tem produtor que a gente fala, dá uma serra d'água aí, e você leva aí, é uma natal, uma laranja, uma outra espécie que é uma laranja ácida. Então, é muito importante você saber a procedência da muda, para você saber que você está comprando aquela variedade, não é gato por lebre, tanto pela variedade, quanto livre de pragas e doenças. Então, a procedência da planta é muito importante. Se você vê, por exemplo, tiririca, que é uma das pragas muito difíceis de combate, que parece uma cebolinha, que você vê ali no torrão da planta, pode observar. Então, não adquirir esse tipo de planta, não só das frutíferas, em outras também. Então, olhe sempre a procedência da sua planta. Uma outra coisa que a gente tem que observar no caso das frutíferas. Tem frutíferas que precisam de 2 pelo menos para frutificar. Por exemplo, o abacateiro, às vezes o mamão, o kiwi, o caju, algumas espécies de maçã. Então é bom você perguntar. Aí a pessoa vira para mim e fala assim: Ana, mas eu só tenho um abacate e o meu produz. É porque o abacate na nossa região tem muito, então é fácil a polinização. Mas vai que você compra um kiwi e não tem na sua região, você compra um só, ele não vai produzir. Então tem plantas frutíferas
que você precisa de ter mais de um para produzir, ok? Tem algumas que não, a maioria, por exemplo, jabuticabeira, umas outras, que não precisa de você ter esse cuidado de ter 2 plantas. Uma outra observação que eu quero falar para vocês que querem começar a ter uma muda de frutífera, para ter os cuidados, é sobre a poda. Depois eu vou falar direitinho algumas especificações de vaso, frutífero no vaso e outros no solo. Eu vou falar mais hoje no vaso, mas isso que eu estou falando serve para uma coisa e para outra. Poda. As frutíferas precisam de poda? Olha, quando você poda uma planta, sempre você tem que ter um objetivo. Para que eu estou podando aquela planta? A poda de limpeza, ela é bem-vinda em qualquer planta. Não tem aquele galho seco, que você pode fazer a retirada e dar uma limpeza na planta, não deixar ela empoeirada. A poda de limpeza, qualquer época do ano, e retirada de galho seco, retirada de frutos debaixo do chão também, a gente não deve deixar. Tudo isso aí é bem-vindo. Agora, a poda, por exemplo, vai muito de planta para planta. Numa jabuticabeira, quando ela está com a copa muito fechada, muito bom você fazer uma poda para que entre luz, porque senão essa jabuticaba não vai dar tantos frutos como a gente gostaria que desse. Então, às vezes, você fazer uma poda é legal. Agora, muito boa a poda mesmo, as plantas muito exigentes aqui no país de poda são as europeias, né? As de clima mais frio. Aquelas ameixas pretas, figo. Então, isso tudo, né? É o caso das roseiras, que a gente não está falando hoje de flor, mas a gente observa, essas plantas de clima frio, sempre a gente precisa, então, fazer a poda para que elas sempre frutifiquem com mais abundância. Ah, mas eu tenho dó de podar a minha uva. Então, vamos fazer um comparativo. Tem uma parreira. Quem me acompanha no Stories, lá na fazenda, quando eu faço a poda, eu mostro, eu explico, eu tenho vídeos aqui. Então, sempre aí vai aprendendo na prática, porque explicar uma poda assim é bom na prática. Eu tenho uma parreira de uva e tenho uma parreira de maracujá. O maracujá não precisa de poda, ele frutifica muito, já uma uva precisa. Então, não pode ter dó. Às vezes a pessoa compra a uva, ela começa a produzir, depois fica aquela uva bonita e para de produzir. Mas por quê? Está achando muito bonita e tem dó de fazer a poda. Então, realmente, ela para de produzir. A uva, por exemplo, no nosso caso, é familiar, a gente não vende nem nada, é para consumo próprio. A gente, na nossa região, que depende da região, a gente poda 2 vezes ao ano. A gente poda em final de janeiro, mais ou menos, e agosto. A gente faz 2 podas para que a gente faça 2 colheitas ao ano. Mas quem está no início, eu aconselho uma poda só, mais ou menos, na maioria das regiões, em agosto. Então, o mês de agosto é muito bom aí para a poda, mais ou menos na região sudeste, que eu estou falando, aí de agosto. Então, algumas frutíferas não produzem bem sem a poda. Ah, precisa fazer a poda para a produção das outras frutíferas? Toda frutífera que após a produção você dá uma podada nela, se ela estiver com a copa muito fechada, você fazer uma poda, sempre estimula a planta. Mas as outras frutíferas não tem muita necessidade de poda não, ok? Combinado? Agora sobre luminosidade. Toda frutífera ela exige sol pleno, ou seja, sol o dia todo. Eu quero falar aqui para vocês que agora a gente vai começar sobre as frutíferas em vaso. Que você vai falar assim, ah, mas a minha frutífera eu coloquei no vaso e ela está linda, ela produz e está no sol só pela manhã.
A gente está falando para a gente produzir muita fruta, então a gente coloca no sol o dia todo. Quando a gente coloca no sol só de manhã, a produção é um pouco menor, então a gente produz um pouco menos. Aí você vai me perguntar assim, mas se eu coloco essa frutífera minha aqui em vaso, essa romã minha, ou um pé de laranja, ou de jabuticaba em vaso, vai frutificar da mesma maneira do que no sol? Não vai frutificar da mesma maneira que no sol. Sempre que você coloca a frutífera em vaso, ela vai frutificar menos do que no sol, ok? Sempre a frutífera em vaso frutifica menos, mesmo com sol o dia todo, mesmo com adubação e tudo, ela vai frutificar menos que no sol. Lembrando que toda planta, da mesma maneira que ela está para cima, a parte aérea, ela está para baixo. Então o vaso, ela fica contida ali. Então sempre vai ser uma planta menor que no solo, né? Então aí ela vai frutificar menos. Toda frutífera eu posso colocar em vaso? Toda frutífera você pode colocar em vaso, mas vai produzir? Um coco da Bahia anão, por exemplo, ele não vai frutificar em vaso, a não ser aquele pessoal que põe naquelas caixas d'água enormes, mas hoje a gente está falando de frutíferas no paisagismo, então a gente está falando aí num vaso de fibra bonito, num vaso vietnamita bonito, de barro. Então um coco da Bahia anão não vai frutificar em vaso, um abacateiro não vai frutificar em vaso. Já uma manga de uma variedade menor, uma manga de 3 anos, uma manga área, a gente consegue, com uma boa adubação aí de 15 em 15 dias, com uma boa rega, com sol o dia todo, com um bom substrato, a gente consegue. Então uma manga a gente consegue, romã, muito bom, acerola, jabuticabeira, de preferência as híbridas, citros todos, então assim, goiaba, muitas frutíferas a gente consegue. Só não conseguimos realmente a carambola excelente, as frutíferas de porte muito grande. Aí elas não vão frutificar em vaso. As frutíferas em vaso, eu quero ensinar um segredinho para vocês. Elas precisam de transplante pelo menos a cada 2 anos. Então, elas realmente para produzir. Mas eu não quero ficar fazendo poda após a frutificação, porque para a frutífera produzir no vaso, então a gente precisa de luz, que a gente já falou, né? Se não tiver o sol pleno, pelo menos 6 horas por dia. A gente precisa da adubação, da irrigação, da poda. Após frutificar, tem que fazer a poda. Não pode deixar ela crescer muito, se deixar muita folha, ela não frutifica, então sempre manter ela ali 1,5 vezes a 2 vezes o tamanho do vaso. O transplante. Então a gente sempre vai começar mais ou menos num vaso de plástico, mais ou menos de 18 litros. Começa ali mais ou menos um vaso de plástico de 18 litros. Não plante direto num vaso de cimento, num vaso bonito de fibra. Então o que você faz? Planta num vaso mais barato, né? Um vaso de produtor, um vaso mais em conta. Aí você camufla ele ali dentro, põe ali uma argila expandida, depois esse vaso, depois em cima, aí coloca papelão em volta. Então faz aquela camuflagem, porque daí 1 ano e meio, 2, ela frutificou, tá linda, teve que podou e tudo. Quando for ela parar de produzir, ela deu umas 2 frutificações, depois não consegue produzir, você tem que passar para um vaso maior, de 18 litros, aí você passa para um de 22, aí você consegue passar, porque o que acontece com as frutíferas? A pessoa planta naquele vasão, aí depois não consegue ficar trocando o substrato, ela para de produzir, ou então ela começa produzir 2 frutinhos, 3 frutinhos. O que eu estou falando é para que você tenha uma boa frutificação. Realmente ela precisa do transplante a cada pelo menos 2 anos. Aí eu aconselho fazer o vaso bonito, tipo aqueles cachepôs mesmo. Então você faz o vaso lá dentro,
separado do vaso lá fora, né? Faz tipo uma camuflagem mesmo. Como que seria então a rega? A rega de frutífera é manter úmido. A gente vai manter úmido, nem seco e nem encharcado, tá bom? Nem seco e nem encharcado. Para ajudar, o que a gente faz? Sempre uma cobertura morta. Então a gente coloca sempre ali um capim seco ou uma serragem grossa. Para ficar bonito, a gente pode usar o quê no lugar disso aí? A gente pode usar um Biobrix, uma argila expandida, a gente pode usar aí uma pedrinha de rio, porque essas coberturas mortas, além de conservar a umidade, não deixa nascer matinho, conserva a temperatura ali do solo. Então, essas são as observações. Aí você fala assim para mim, e o adubo? Qual que é o adubo melhor? Podemos usar os foliares, que são ótimos, e podemos usar os químicos, os orgânicos, todos são bons. Eu gosto muito do NPK 20-20-20. Aqui eu acho que saiu ao contrário, né? Não, sai não. Não, normal. 20-20-20, muito bom, que seria aí, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. E também, se você quiser colocar o humus de minhoca como orgânico, fazer os dois juntos é muito bom. Outro adubo bom para as frutíferas seria aí um 9,45,15 também seria bom. Todo adubo é muito bom, desde que você use constantemente e obedeça o rótulo do fabricante. Porque às vezes a pessoa começa a usar falando, nossa, minhas plantas estão ficando muito jóia, estão ficando lindas, vou pôr mais um pouquinho. Aí, nossa, a planta começa às vezes a secar, pode até morrer, porque adubo é uma coisa muito forte. Então, sempre o adubo usar dessa maneira, né? Da maneira que o fabricante está pedindo, às vezes até um pouco menos. E a adubação em frutífera tem que ser pelo menos aí de 15 dias, de 20 dias, de acordo com o que o fabricante está pedindo ali. Quanto que está o nosso tempo? Falta 36 minutos. Quando estiver faltando 15 minutos, você me fala para a gente abrir os comentários. Então, nós falamos aí sobre adubação, quando você for fazer adubação, eu não lembrei de falar, o substrato para frutífera tem que ser poroso. Mas aquela velha mistura, aquela mistura antiga que os antigos usavam é muito boa. Uma boa terra adubada com esterco de gado curtido, excelente. Então, o vaso para frutífera, ele está aqui. Aí o que a gente vai pôr? Drenagem, que vai ser argila expandida, ou brita, ou caco de telha, ou vaso de barro quebrado. Lembrando, se for argila expandida, tiver um buraquinho aqui, não deixar a argila expandida tampar esse buraquinho, porque senão enche de água aqui, as raízes em contato com a água apodrecem. Então aqui a gente vai pôr, por exemplo, esterco de gado e terra. Aí a gente põe 2 partes de terra com uma parte de esterco de gado, por exemplo. Ou pode misturar um pouco de areia grossa, muito boa também. Aí a gente pode colocar, misturar isso aí. Se você quiser colocar um pouquinho de carvão também da churrasqueira, sem usar, né? O carvão sem usar. Picadinho pequenininho também, excelente para vaso. Quando a gente faz essa mistura aqui, para as frutíferas, e vai fazer o plantio da frutífera, você tem que observar, quando você comprar, que você não pode enterrar a frutífera nem acima e nem abaixo. É onde está. E tanto você comprando o vasinho ou o saquinho, não deixe desmoronar o bloco, ok? Não deixe desmoronar o bloco. Mantenha o bloco sem desmoronar, porque é mais fácil o enraizamento. Se você deixar desmoronar o bloco, não tem problema não. Mas se evitar, é ainda melhor. Tem algumas plantas que é bom fazer o tutoramento, né? Porque às vezes venta e tudo, mas tem algumas que não há necessidade. Nós falamos aqui na questão do vaso,
eu ver se faltou alguma coisa aqui, a questão do vaso. A questão das pragas e das doenças. A questão das pragas e das doenças em frutíferas, por exemplo, o coco da Bahia, o pessoal fala muito do besouro, por exemplo, dos citros, o ácaro. Cada frutífera pode acontecer alguma praga ou alguma doença. Eu estou até aqui no Lambra com o pré-lançamento do meu livro Verdes e Floridas, Aprenda de uma vez por todas a como cuidar de suas plantas. E nesse livro eu abordo um capítulo de pragas e doenças, porque como eu tenho aí 39 anos que eu trabalho, que eu estou no meio das plantas, né, desde pequena com meu pai, então assim, ele aborda vários assuntos, os cuidados das flores, das plantas, dos jardins, e tem uma parte de frutíferas, um capítulo, tem a parte de orquídeas, várias plantas. E eu abordo de pragas e doenças e as receitas caseiras, mas eu falo muito no livro, ele é muito legal que tem um QR Code que linka com vídeos no IGTV, no YouTube, você põe o celular e linka, um livro muito bonito, e quem quiser adquirir é através da editora Taxon BR, ok? E quem adquirir em novembro, ele vai autografado e chega na sua casa em dezembro, porque ele fica pronto agora no dia, mais ou menos no dia 25, se Deus quiser. Verdes e Floridas, um lindo livro e com muito conteúdo, e ele é muito bonito. As pragas e doenças, o que é necessário a gente observar é que fazer o combate desde o início. Tudo que você combate desde o início, você identifica desde o início. Nas floriculturas a gente ajuda, em casa de agropecuária, você levando uma boa foto a gente ajuda, porque senão às vezes a pessoa pega um inseticida e quer combater um fungo, um fungicida quer combater um inseto e não dá certo. Então assim, tudo que a gente combate no início fica fácil da gente resolver o problema. E se a infestação é grande, fica complicado, porque aí as receitas caseiras não são eficazes, às vezes o inseticida e fungicida da jardinagem amadora também não são eficazes, e os inseticidas que são usados na agricultura não são vendidos para a gente, né? Que é uma dona de casa, que tem jardim pequeno. Então a planta fica comprometida. Mas lembrando que se sua planta, você olha que luz que é adequada para ela, que se a irrigação está adequada, se você não está exagerando na água e nem a planta está muito seca, se você está adubando a sua planta, isso tudo que a gente conversou aqui hoje na live, dificilmente vai aparecer a praga e doença. Vai aparecer, porque ninguém está livre disso, mas aparece bem menos. E a questão de pragas e doenças, eu olho muito assim, na hora de irrigar, é uma boa dica. Toda hora que você for irrigar, observe debaixo das folhas, observe ao redor da planta, porque eu acho que é isso que é o legal, né, da gente ter plantas. Assim, você está irrigando, você está olhando, você está observando a planta. Então, assim, esse contato mesmo ali com a natureza, que é o agradável, que traz qualidade de vida para a gente. E uma coisa que eu quero falar com vocês na hora da adubação, é para escarificar sempre o solo, deixar sempre o solo fofo. Eu acho que eu esqueci de falar. Então, principalmente aí das frutíferas, porque os vasos geralmente são maiores, a terra fica muito compacta, então sempre escarificar o solo. Então, se pôs uma pedrinha, tira aquela pedrinha e escarifica o solo. Outra dica que eu quero dar é a seguinte: se você está com um vaso de plástico de um tamanho assim para menor, se você coloca ele no sol o dia todo, muito cuidado com o tipo de planta, porque às vezes esquenta demais, está muito calor. Está muito calor, às vezes esquenta demais os vasos de plástico, os vasos menores, e realmente as raízes parecem que cozinham, parece que não toleram. Mas os vasos desse tamanho assim para menor. Então, muito cuidado com esse sol muito quente nos vasos de plástico.
Isso eu falei tudo sobre os vasos. Agora, uma dica que eu quero dar a quem quer plantar pomar. A gente está na época, eu estou vendo que nós estamos em novembro, na época de plantio, principalmente de pomar aí, né? O pomar, porque a gente tem a época de produção, que a gente, né, sempre fala, tem as laranjas, por exemplo, que produzem, a gente fala que é precoce no início do ano, tem a semi-tardia, tem as tardias, semi-tardia no meio do ano, as tardias no final do ano, e tem a época de plantio. Quem não tem irrigação, uma boa época de plantio é agora, aí final de novembro, dezembro, para aproveitar todas as chuvas. A gente está na época de plantio. Quando você tem uma irrigação, você pode plantar qualquer época do ano, mas quando você não tem, uma boa dica para você, está na hora de plantar, porque as frutíferas, como a gente faz cova, né, o berço ali para as frutíferas, geralmente aí uma frutífera, um citros, a gente faz de 60 por 60 por 60, às vezes coco a gente faz até de 80 por 80 por 80, a gente faz, né, berços ali maiores, então a gente precisa de uma boa rega, e quem não tem irrigação, outras épocas do ano fica mais difícil, então está na época de plantio, ok? Vamos plantar, por quê? Quem planta, colhe, não é isso mesmo? Eu creio que com essa live, quem vai estar assistindo agora, quem vai assistir depois, deu aí uma boa abertura para conhecer mais sobre o mundo das frutíferas, que é maravilhoso. Quem não quer colher aí um fruto que plantou, que cuidou, não é mesmo? Vamos abrir para os comentários? Tem perguntas. Será que tem alguma dúvida? Ganhei um pezinho de caju, mas está amarelando as folhas. Será que foi sol? Ó, tem que ter muito cuidado. Por que pode estar amarelando? Geralmente a muda estava num lugar de sombrite, estava na floricultura, aí o caju é de sol pleno, vai e coloca direto no sol. Então eu coloquei direto no sol, eu tenho que irrigar mais. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes é bom a gente fazer uma adaptação primeiro. Eu coloco a muda debaixo de uma árvore, uma semana sem plantar, depois eu planto para um lugar definitivo. Então, ou eu planto no lugar definitivo e faço uma cobertura com um sombrite. Então, às vezes é necessário fazer uma adaptação, porque as mudas às vezes ficam muito tempo no produtor ou na floricultura e não estão no campo direto. Muito cuidado, então, isso nas frutíferas. Ah, hoje tem sorteio do livro, não tem? Sim. Hoje tem o sorteio do livro. Eu tenho que fazer uma pergunta e quem acertar, Dominique, você olha quem acertar, que tem que mandar o endereço no direct pra gente mandar o livro, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre o que eu falei na live. Vamos ver. Todas as frutíferas produzem em vaso? Tem que responder hashtag sim ou hashtag não. Quem responder primeiro? Todas as frutíferas produzem em vaso? Hashtag sim, hashtag não. A resposta certa. Uai, mas só deu a resposta, né? Eu tô pensando. Uai, lógico. Gente, eu sou idosa, vocês me perdoem. Então, vou fazer outra pergunta, não valeu. Faz outra pergunta. Hã? Faz outra pergunta. Outra pergunta. Tem, me ajuda. Não responde. Não posso responder. Vou fazer outra pergunta. Qual as frutíferas que precisam de poda para produzir mais? Essa é fácil. Não vou responder porque eu aprendi. Não vou soprar para o sedete. Fala diferente. Faz mim.
responderam aqui uva. Laranja. Cadê o? Aqui falaram uva. Laranja, mangueira, Não. uva. Não. Quais as frutíferas que precisam de poda para produzir melhor? Não é uva, não? Uva. Então, Quem respondeu? aqui, uva. A Gisele FL 25, é isso? Não, aqui respondeu outra. Quem respondeu primeiro? Dominique que sabe. É porque tem uma live lá e eu tô aqui, né? Que vale aqui, né? Gisele FL 25. Manda um print para Dominique. Então é isso. Quantas horas? Falta 20 minutos. Falta 20 minutos. Falta 20 minutos. Perguntar de tiririca também. Perguntar de tiririca? Toda aula a gente fala de tiririca. Pessoal, compartilhem a live. Os coraçõezinhos, agora eu vou sentar e a gente vai responder mais perguntas. Olha, a tiririca. A tiririca, vocês conhecem a tiririca? A tiririca é aquela que parece uma cebolinha e a gente pode fazer o controle com um produto que chama Emazapir. Esse Emazapir, ele encontra em casa de agropecuária. A gente tem outro produto que chama Sempra, que ele é mais eficaz, mas esse é só com o papel do engenheiro agrônomo e ele é muito caro. E o envelope é para uma área muito grande, o pessoal geralmente usa em hectares, em cana-de-açúcar, então assim, não é bom para jardinagem. Então, para jardinagem, para sítios, a gente usa o Emazapir. Mas ele tem que ser usado da maneira que o técnico indicar, porque senão não faz efeito. Assim, vai ter que usar umas 3 vezes e ela não pode ser capinada, igual as outras pragas. Ela tem que ser pulverizada. Então, a tiririca, a gente não arranca assim. Quanto mais você arranca, mais ela vem. Porque ela é uma praga que ela atinge até 2 metros abaixo do solo. Ela é assim, ó, ela vem assim, dá um nozinho, ela faz um zigue-zague, um nozinho, faz um zigue-zague, um nozinho, e ela vai, quanto mais você arranca, daí 2 dias ela tá lá de novo. Então, assim, eu falo muito, que o pessoal fala assim, eu quero uma planta que não precisa de irrigar, que não precisa de sol, não precisa de adubo, que não dá praga, não dá... Eu falo assim, tiririca, é ótimo. A tiririca é ótima para isso. Então a tiririca é isso. Então tem esse produto, não conheço o outro tão eficaz, tem esse, o Sempra, mas o Sempra realmente, o envelopinho dele é assim, muito caro, acho que tá mais de R$500. Então não dá para jardinagem. Vamos ver outra pergunta. Hashtag Verde Florida, você colocou aí, né, Beth? Escreveram muito, ótima opção de presente de Natal. O quê? Ótimo. Uhum. Gente, o livro foi feito com tanto amor e tem as dicas, por exemplo, Palmeira Rafs, borrifa a água para não queimar as folhinhas das folhas. Tem lá as diquinhas direitinho. Ivane, a Vânia do Girassol tá aqui, vocês viram? Sueli, você que é linda. Alegria vem de Deus, não é? Alegria vem de Deus. Vamos ver a próxima pergunta. Deixa eu responder a próxima pergunta. Qual a distância entre elas? Pé de laranja pode intercalar com o de limão? Olha, quando a gente vai montar um pomar, a gente faz da seguinte maneira. Se você vai plantar citros, a gente faz, por exemplo, no espaçamento mínimo de 4x4. O ideal seria mais ou menos, por exemplo, vocês plantaram lá 6x4? 6x4? Então, por exemplo, minha irmã plantou 6x4, por exemplo.
citros, laranja, limão e mexerica. Lembrando, por exemplo, uma tangerina poncã, ela dá mais alta do que os outros. Mas 6/4 para citros, laranja, limão e mexerica. Toda laranja, todo limão, toda mexerica é o mesmo espaçamento. Então, quando a gente vai montar um pomar, a gente põe laranja, limão e mexerica no mesmo local. Quando a gente vai colocar abacate, afastado, é muito alto. Quando a gente vai plantar manga, afastado. Agora, se é uma cerola, se é uma romã, se é pés menores, tudo, se você não tiver onde pesquisar, você coloca numa fonte de pesquisa que você confia, assim, que você acha espaçamento. É bom você achar espaçamento. Então, por exemplo, porque depende da espécie. Tem manga que é um espaçamento de 10x10, tem manga que é um espaçamento menor, depende muito da variedade da planta. Então, assim, cada variedade de frutífera é um espaçamento. Os citros, que em geral a gente obedece isso aí. Mas, por exemplo, se eu tenho um pomar que vai passar o trator, o espaçamento é diferente de um que não vai passar uma máquina. Então, isso tudo aí modifica também. Agora, é muito importante, quando a gente vai plantar um pomar, lá na fazenda a gente faz isso, fazer um mapa, fazer um mapeamento. Então, aqui está a casa, por exemplo. Lá está um curral, por exemplo. Então, a gente faz um mapeamento. Então, porque as etiquetinhas caem. Então, se eu pus aqui uma Serra d'Água, depois Campista, depois Bahia. Então, a gente escreve aquilo ali e faz um mapeamento. Porque, por exemplo, a planta morre, depois você nem sabe o que é para fazer o replantio. Então, todo pomar, quando a gente faz o planejamento dele, a gente faz um mapa, faz um mapeamento dele, tá bom? Mas isso aí é assunto para outras lives, né? Que o assunto é bem longo. O imazapir, ele é seletivo de grama. Então, você pode borrifar tiririca em grama que eu estou falando, tá? Não tem problema não. Mas tem que seguir direitinho as instruções. Vocês gostaram do meu filtro de folhinha? Olha. Postem nos stories e me marca. Existem frutíferas que toleram menos luz. Jabuticaba, a fruta do milagre, que é a miraculina. Quem tem diabetes é ótimo, quem não pode comer doce, porque a gente come ela, depois a gente chupa um limão, uma maçã, tudo fica doce. Excelente, a fruta do milagre, maravilhosa. Jabuticaba. Aí você vai falar assim pra mim: mas a Ana Paula falou pra mim pôr jabuticaba em sol só de manhã, tá produzindo pouco. Produz menos. Você já viram em shopping? A jabuticaba, quando a gente coloca ela em luz só de manhã, ela tolera, mas produz menos. Toda frutífera em sol o dia todo vai produzir mais. Gente, jabuticaba ama água. Nossa, quanto mais água, mais ela vai frutificar. Combinado? Hoje eu gravei. Hoje eu vou o meu cachê com a Isidoro Flores vai ser altíssimo. Ela foi buscar um café que não chegou até agora. Frutas. Aí eu fui gravar na estufa. Tava 52 graus. Me deixou lá. Gravei um vídeo de mini rosa. Expliquei tudo de mini rosa. Eu tenho que explicar tudo. Tudo de margaridinha. Tem um pé de jabuticaba. Algo que a Solita perguntando. Tem um pé de jabuticaba no vaso e agora deu só uma florzinha. Será que é porque primeira vez que está dando fruto, ela está no sol? O pé de jabuticaba no vaso e agora só deu uma florzinha. Será que é porque primeira vez? Jabuticaba é uma planta lenta. Ela demora para dar a primeira frutificação. Depende da muda. Será que ela está nova? Eu não sei a idade que você comprou a sua fruta. E também, o substrato que você comprou é legal? Provavelmente,
deve ter pouco tempo que você plantou. O enraizamento é demorado, a gente tem que esperar enraizar. Geralmente, quando a gente planta uma frutífera em vaso, ela começa a produzir com 1 ano e meio, mais ou menos. Tem algumas que é mais rápido. Por exemplo, romã, cerola, essas assim, elas são mais rapidinho. Mas assim, a sua jabuticabeira, você tá falando que deu uma frutinha, eu creio que tá tranquilo, que tá certo, tá? Deu florzinha, né? É a miraculina. Você não conhece? Perfeito. Eu acho que todo mundo que tem diabético devia ter. A fruta do milagre é uma fruta, né? A fruta do milagre é uma fruta, graças a Deus. Você come ela e ela dá rapidinho. Aí ela, didaticamente falando, ela engana as papilas salivares e você come o que você come amargo, um limão, fica docinho, fica uma delícia. Diabético usa muito. Antigamente, na época antiga, tudo era muito amargo, o pessoal usava muito. Aqui no Olambra tem, tá em alta. Ela é muito bonita. Aqui. Você precisa, né, Beth? Eu preciso ainda não, mas minha mãe precisa. Não, eu falo que você gosta de doce. A Amora M. Jardim está vindo pra cá. João Sabino, a Pati da Terra Manuíta, todo mundo vindo pra cá, né, Beth? Beth, todo mundo vindo pro Olambra me ver. Todo mundo. Tá tranquila já. Ó, vocês têm mais algum... Olha, qual adubo que eu posso usar nas frutíferas? O adubo para as frutíferas de solo, geralmente a gente faz, vou falar de vaso separado de solo. Geralmente a gente faz 3 adubações final de ano solo, tá? A gente começa a fazer ali setembro, daí 40 dias, depois 40 dias. Dependendo da idade, então não vou falar quantidade. Mas geralmente a gente faz 10, 3 vezes, seguindo a projeção da copa, tá? O que seria isso? A projeção da copa seria... Pode, Tânia? Tô fazendo gasto aqui. Linda, você arruma aqui pra mim? A projeção da copa é uma coisa fantástica. Olha aqui pra vocês verem. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês a adubação em solo. Aqui, ó. Vocês têm lá a frutífera de vocês, né? Tá aqui, ó. Aí, a projeção da copa é aqui, ó. Né? Aí, a gente vai fazer a adubação aqui. Por quê? Aqui que estão as raízes novas. Às vezes, dependendo da planta, tá 2, 3 metros do caule da planta. Aqui estão as raízes grossas, a planta não alimenta daqui, a planta alimenta daqui, das raízes novas. Então a gente vai colocar, às vezes, da planta antiga, velha, às vezes 800 gramas de 10-10-10, mais um saco de esterco de gado, por exemplo, e faz uma escarificação, a gente faz uma escarificação de solo e depois a gente vem com o quê? Cobertura morta, sempre cobertura morta. E uma coisa muito importante, quando o solo é inclinado, a gente não faz projeção de copa ao redor de tudo. Terreno inclinado, a gente faz projeção de copa só em cima. Por quê? Porque o adubo vem para cá. Porque se a gente fazer adubo, o terreno é inclinado, a gente faz assim, não desperdiça o adubo. Então, a gente faz só a parte meia lua que a gente fala, tá? Então, isso aqui é adubação para frutífera de solo. Como que é adubação em vaso? Adubação em vaso, há vários tipos, né? Então, a gente tem tanto tipo de adubo. Então, aqui a gente tem um vaso de frutífera, né? Ó, aí a gente tem o vasinho lá de frutífera lá.
Então a gente tem o foliar, que a gente pode fazer via foliar, que é uma injeção na veia. Então a gente tem um, que é o foliar, que a gente pode comprar, foliar, um completo, legal. Gosto muito do 20-20-20 foliar, excelente. Nós podemos fazer o Osmocote ou Basacote, que são de longa duração. Amo, para mim é um dos melhores, o Cote, né? Esses da linha de longa duração, tem 3 meses, 6 meses. É umas bolinhas que ficam aqui, ó. Se você esquecer, o adubo tá ali. Nós temos os líquidos, né? Que a gente dilui em água e coloca. Nós temos adubos orgânicos. Quais são os adubos orgânicos? Bosta em lata, tem próprio para frutíferas, bocache, excelente, humus, tudo isso. O que eu gosto? Químico, orgânico, amo todos, intercalar. Um mês eu coloco esse, outro mês eu coloco esse, outro mês eu coloco esse. A planta precisa de 17 elementos, não existe um adubo que tem tudo, não existe. Então um mês eu coloco um, outro, a gente vai fazendo assim, né? Mas gosto muito do Osmocote. Adubo orgânico, eu uso em toda planta? Uso. Eu particularmente não gosto de usar muito adubo orgânico só em orquídea. Tem um certo receio. O único que eu uso eu gosto em lata, os outros eu não uso, só uso adubo químico. Mas horta, frutífera, os outros todos eu uso adubo orgânico. Gosto muito dessa ideia de intercalar. Por quê? Porque o adubo orgânico ajuda muito na estruturação do solo. E o químico, ele age rápido. Que a gente, né, morre depressa para ter muita flor, morre depressa para ter muita fruta. Então eu gosto muito aí de variar. Os adubos são muito legais. Não pode assim, eu vou comprar adubo, usa, depois deixa tudo guardado. Isso que não é legal. Vamos comprar e vamos usar e manter aí a planta sempre bonita. O nome é sempre Fruta do Milagre? O nome é sempre Fruta do Milagre ou assim, ó, miracolina. Ela tolera sol só de manhã. Acho que serve assim, né? Com não é? Ana, tem uma jabuticabeira, mas ela não está frutificando. Floresce bem pouco, mas as flores caem. Miraculina. É comum, não é? Miraculina. Cereja miraculosa. Tem uma jabuticabeira, mas ela não está frutificando. Floresce bem pouco, mas as flores caem. Isso aí a gente tem que ver. Tá com a luz adequada? Gosta muito de sol? Não pode ficar totalmente no seco e nem encharcamento. Você está adubando a sua jabuticabeira? Se ela está no vaso, o seu substrato está legal? Porque o vaso, a planta está confinada. Então não pode ficar mais aí de 2 anos, 3 anos sem a gente fazer aquela troca, porque aí o substrato já não tem mais nada para a planta. Então tem que fazer realmente uma avaliação, né? Mas vai ser uma dessas coisas que eu tô falando. Fruta do Milagre vende muda ou semente? Olha, eu conheço, minhas irmãs têm na floricultura, no pomar floricultura, mudas. Semente, se tiver na internet, assim, mas eu não sei. Aí já pode ser. Cinza de churrasqueira é bom para frutíferas? Sim, a cinza de churrasqueira, a cinza de churrasqueira a gente não usa, porque aí tem gordura. A gente não usa a cinza depois que fez o churrasco, nada, a gente não usa, tá bom? Amanhã não, hoje às 20 horas a gente tem uma super live, divulguem por favor, às 20 horas o nosso horário, né? Essa live vai ficar salva, tá? Se vocês souberem de alguém que gosta de frutíferas, hoje 20 horas a gente tem uma live. Dentro do C a Flor a gente vai falar orquídeas em árvore, eu vou fazer na prática como faz, e a gente vai falar como cuidar dos pinheirinhos de Natal, né? Eu vou dar uma ideia de como fazer uma árvore de Natal bem natural e como cuidar dos pinheiros de Natal, das árvores de Natal, para elas ficarem bem lindas e não morrer depois, tá bom? Amados, é isso então.
Um beijo no coração de cada um de vocês. Compartilhe a live, porque depois elas estão sendo muito compartilhadas. Então, assim, 1000 pessoas aí vendo depois. Tá chegando aí muitas pessoas. Eu agradeço vocês, que é vocês que estão divulgando. Gratidão e até a live de 20 horas.